como é que começou a sua jornada nas Olimpíadas, né? O que é que te motivou a participar, né? Se teve alguma coisa, algum fato impactante. Mas conta aí como é que tudo começou. Sempre tem uma virada de chave, né? A minha foi a OBMEP. Na verdade, assim, a minha primeira Olimpíada Científica foi em 2017, a Canguru de Matemática. E a minha escola anunciou que iam ter inscrições para uma Olimpíada de Matemática. Eu não sabia nem do que se tratava, não sabia se era uma coisa interna, se era nacional, enfim. Eu só fui lá participar porque eu gostava muito de matemática. E eu quase perdi o dia da prova também, minha mãe que me ligou me avisando, você não tem Olimpíada hoje não? Aí eu fui pro colégio e me entregaram uma prova. Aí eu falei assim, nossa, uma prova escrita, achei que ia ser tipo, não sei, um quiz, sabe? Eu não sei o que eu tava esperando. E aí, era bem diferente do que eu estava acostumada com a escola, né? Era uma prova que tinha muita... não eram dos assuntos exatamente que eu estava vendo, mas tinha muito raciocínio lógico. Eu achei uma prova difícil e falei, vou ver o que eu consigo desenrolar aqui. E fui fazendo as questões, foi me empolgando. À medida que eu ia conseguindo desenvolver um raciocínio, falar, nossa, faz sentido isso aqui. Fiz a prova, beleza. Aí o pessoal saiu da prova falando, nossa, tá muito fácil e tal. Eu falei, não tava fácil não sei o que aconteceu, essa prova de vocês estava diferente da minha. Esqueci dessa prova completamente. Aí em agosto, uma colega minha virou e falou assim, você viu que você ganhou medalha de ouro na Canguru? Eu falei, como assim que eu ganhei medalha de ouro? Tá lá no site do colégio e tal. E assim, foi uma alegria muito grande pra mim, pra minha família, e eu já fiquei feliz com isso. E aí, sim, em outubro, eles divulgaram que ia ter uma cerimônia de premiação lá na PUC, aí ia ser um negócio super chique, com a família, os coordenadores, direção. E esse dia, assim, foi muito impactante para mim, porque eu fui a única medalhista de ouro desse meu ano, na Canguru de Matemática, e eu fui lá receber, estavam todos os meus professores lá vibrando por mim, então assim, foi muito incrível. E essa foi a primeira vez que eu vi que eu tinha aptidão para matemática, porque eu gostava de matemática, mas igual eu gostava de outras matérias, sabe? Eu era uma boa aluna, tinha facilidade com as coisas, mas eu vi que eu tinha um quê a mais para matemática. E aí no 6º ano, quando eu entrei no Ensino Fundamental 2, que é quando começa a ter mais Olimpíadas mesmo, eu resolvi fazer a Canguru de novo, só porque eu achei a cerimônia de premiação muito chique. Então essa foi a minha motivação. E eu queria ir lá de novo. Aí eu fiz a Canguru, peguei prata, e aí anunciaram a OBMEP. Eu fiz a OBMEP, estava torcendo para passar para a segunda fase, porque eu vi que tinha uma série de benefícios para os medalhistas, e eu passei. E nessa época, eu tinha um professor de matemática muito bom, que virou e viu que eu tinha, assim, gosto pela matemática. Eu também tinha muita facilidade com as aulas do colégio em matemática. E ele me incentivou muito a estudar para o OBMEP. Ele falou, olha, vai pegando as provas anteriores, resolvendo. Sempre que você tiver uma dúvida, traz para mim. E ele sempre tirava um tempo da aula dele para tirar minhas dúvidas, trazia uns desafios. À medida que eu ia resolvendo, ele ia trazendo coisas mais difíceis, porque eu tinha mais facilidade com matemática no colégio. E esse professor me apoiou muito, assim, ele acompanhava a minha trajetória de perto. E nesse ano, eu ganhei só menção de honra. Mas foi suficiente, assim, esse ano de estudo para eu tomar gosto pela matemática e continuar estudando. Então, assim, no meu 7º ano eu já comprei o Círculos Matemáticos, a Experiência Russa, que é um livro canônico, assim, das Olimpíadas, e comecei a me devagar nele, assim, né, curti muito aqueles assuntos, porque era uma coisa completamente, o mundo das Olimpíadas era muito diferente da sala de aula, sabe, era muito mais desafiador, interessante, que eu sentia que eu estava aprendendo o porquê das coisas, de fato, não só ali fazendo exercícios e decorando as coisas. Aí no meu ensino médio foi quando eu entrei assim com tudo, porque eu mudei de colégio, esse colégio era bem maior, tinha mais incentivo para Olimpíadas, e foi a primeira vez que eu tive química, física, biologia separado, e eu comecei a me aventurar também nas Olimpíadas de Ciências Humanas. E no final desse trajeto eu conquistei mais de 80 medalhas em Olimpíadas Científicas nacionais e internacionais. Então, resumidamente, foi assim que começou.